Amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos 9, a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Nós vamos ler na NVI. Amém? Vocês estão quietinhos hoje, viu? Isso aí tá feijoado, acho que pesou ainda, viu, Samuel? Amém? Todos acharam? Reverentemente, vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de que Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, ela está aqui aberta. Essa palavra que é espírito e vida, e nós te louvamos por ela, e nós agradecemos por ela estar aqui agora, disponível, para que nós possamos meditar a respeito dela. E o que eu te peço, Pai, é que agora, pelo teu Santo Espírito, a tua palavra continue a ser liberada, e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para compreender a tua vontade a partir desta palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, se uma coisa nós cremos, uma coisa nós entendemos quando depositamos a nossa fé no Deus vivo, no Deus único, o Deus de Israel, é que o poder de Deus, ele é enorme. O poder de Deus é imensurável, na verdade. O poder de Deus é incomparável. O poder de Deus é insuperável.
Deus tem o poder para realizar grandes coisas. Amém? E é interessante que o coração da humanidade, o coração de cada homem, de cada mulher, tendo entendimento ou não, é um coração que anseia por um Salvador, que anseia por esse Deus poderoso, que anseia por um intervir sobrenatural. O coração da humanidade anseia por esse ato de alguém que é mais poderoso do que nós, agindo, revertendo situações que aos nossos olhos são impossíveis. O fato é que esse anseio está tão impregnado no nosso coração, no coração da humanidade, que quando nós olhamos, por exemplo, os filmes de maior sucesso, são aqueles filmes que são de heróis, né, super poderosos. São filmes que lotam bilheterias. São aqueles filmes que há alguém tão poderoso que intervém de uma forma sobrenatural. Alguém que tem poder para fazer aquilo que nós não conseguimos. Há uma expectativa no coração da humanidade por alguém poderoso, capaz de nos resgatar, de nos libertar, de nos salvar. Essa frustração, né, que até há na vida humana em relação a Deus, né? Essa frustração que muitos carregam em relação a um Deus que nós dizemos que é tão poderoso, ela vem dessa própria expectativa em alguém que é poderoso. Porque essa frustração está ligada de tal forma que diz assim, olha, se Deus é tão poderoso para reverter situações, para transformar quadros falidos, para curar enfermos, para libertar cativos, se Deus é tão poderoso assim, por que que certas coisas acontecem na vida? Por que que certas enfermidades chegam? Por que que certas situações tão tristes, tão desafiadores acontecem na nossa vida, se há um Deus nos céus tão poderoso assim? Então até a frustração da humanidade em relação a Deus é fruto dessa expectativa no manifestar poderoso de Deus. E às vezes esse manifestar, ele não acontece da forma que nós esperamos, no tempo que nós queremos. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Amém? Você crê nisso? O combustível da ação de Deus em nosso meio não é a expectativa de que Ele pode fazer algo. Se Ele pode fazer algo. O combustível da ação de Deus não é expectativa, mas é a fé que Ele sempre pode fazer algo. Quem entendeu? O combustível que move a Deus não é expectativa nele, mas é confiança nele. Porque expectativa, ela pode ser frustrada, mas a confiança em Deus, ela jamais será envergonhada. Por isso, nós temos que alimentar todos os dias dessa confiança, dessa convicção de quem Deus é. Todos os dias nós sermos nutridos de quem o Senhor é e o que Ele pode fazer na nossa vida. E aí as coisas vão ser transformadas. Mas aí entra algo muito desafiador para quem resolve depositar sua confiança em Deus, que se chama tempo de Deus. Nós que somos pó, nós que somos, como a palavra de Deus diz, nós somos como a relva do campo, né? Que vem o vento, vem o calor e logo desaparece. Os nossos dias são como sombras, passam muito rapidamente. Nós que somos pó, nós temos que lutar em todo tempo como o tempo. Saber aguardar, saber esperar. Entender que há um tempo de Deus. E o tempo de Deus não é igual ao nosso. Pedro mesmo vai dizer ali em 2 Pedro 3,8, ele diz, não se esqueçam disso. Ele já fala, tem uma coisa aí que nós temos que lembrar sempre.
Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe qual que é o contexto que Pedro está dizendo isso? Haviam pessoas dizendo para aqueles que criam em Deus assim: olha, cadê o cumprimento da promessa do teu Deus? Cadê que o teu Senhor vai voltar dos céus? Ele não ia voltar, não está demorando muito. E aí Pedro vem e diz isso: olha, ele vai cumprir essa promessa. Mas não esqueçam que ele não está tardando em cumprir ela, mas é porque ele é misericordioso com vocês, aguardando que vocês se arrependam, que vocês se voltem para ele, para que vocês sejam salvos. Mas lembre-se que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro estava dizendo é: olha, o tempo de Deus é diferente do nosso. Na verdade, Deus, ele é o Senhor do tempo. O tempo está em suas mãos. Então, nós crermos no agir de Deus, nós confiarmos num Deus poderoso, nós vamos ser desafiados em todo o tempo, pelo tempo, aguardando Deus agir. Nesse texto aqui que nós lemos, algo muito interessante acontece. O Senhor Jesus reúne 3 dos seus discípulos ali, os mais íntimos dele, sobe no monte, provavelmente durante a noite. Eles passam a noite lá nesse monte, e naquele lugar algo glorioso acontece. O Senhor tem a sua roupa mais branca do que a neve, mais branca do que um lavandeiro poderia deixar, como Pedro mesmo, que Marcos relata. A roupa do Senhor estava lá, gloriosa, resplandecente. E naquele ambiente ainda aparece lá Moisés, Elias, começa a falar com o Senhor. Se não bastasse isso, uma nuvem de glória envolve aquele lugar, e eles ouvem uma voz dos céus dizendo: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Há um manifestar glorioso dos céus naquele lugar. Tanto que Pedro fala assim: Senhor, vamos montar uma tenda aqui para o Senhor, para Elias, para Moisés, vamos ficar por aqui. Há algo glorioso acontecendo. Só que lá no pé daquele monte ficou os outros discípulos. E lá havia uma multidão ansiosa, aguardando o Cristo, atraída pelos sinais, pelo poder. Havia uma multidão com expectativa a respeito de Jesus. E no meio daquela multidão havia um pai com seu filho. Um filho que estava possesso de um espírito que não permitia falar, que o próprio pai vai dizer aí no texto que o lançava na água, lançava no fogo, tentando matá-lo, desde a infância. O pai leva o filho aos discípulos de Jesus, já que Jesus não estava lá, né? Bem vocês mesmos. Os discípulos oram e nada acontece. E o que eu estou querendo traçar aqui, esse contraste para você, é que havia alguns que estavam lá num ambiente tão glorioso, no ambiente dos céus, e outros passando por vamos dizer, na nossa língua, num perrengue danado. Um perrengue dos bravos. Aí eu quero te perguntar uma coisa. O Senhor Jesus tinha dado uma ordem aos seus discípulos: vão de 2 em 2, passem de vilarejo em vilarejo, expulsando os demônios, curando os enfermos em meu nome, e anunciando as boas novas do reino. Os discípulos estavam no pé daquele monte, cumprindo o mandamento do Senhor, e aquilo não acontece como o Senhor tinha falado. Havia uma multidão com expectativa em relação a Deus, e essa expectativa não é suprida. E aí, eu quero conversar com você nessa noite a respeito disso. A respeito de nós estarmos muitas vezes seguindo uma direção de Deus, alinhado com a palavra de Deus, mas Deus parece não agir no nosso meio.
O que eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, nessa noite é a respeito do que o efeito do tempo causa no nosso coração. O efeito de aguardar o tempo do agir de Deus causa nas nossas vidas. Como eu disse, havia uma multidão com expectativa do agir de Deus. Mas Deus não agiu no tempo da expectativa das pessoas. O que o tempo causa no teu coração? O texto vai dizer que quando eles chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo e perguntou: o que vocês estão discutindo? E aí um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Quando Deus frustra as nossas expectativas, qual é o teu posicionamento? O texto está dizendo que havia ali um debate, os mestres da lei. Sabe o que estava acontecendo ali? A palavra diz. A palavra é. Do outro estava: o Senhor pode. O Senhor mandou. Mas nada aconteceu aqui. O que acontece quando o Senhor frustra as nossas expectativas? O texto continua. O Senhor ainda os repreende, né? Fala: olha, geração incrédula, até quando eu vou estar aqui com vocês? Né? E a gente fala: credo, Jesus, o Senhor foi meio bruto aqui, né? Mas essa palavra, até quando vou suportá-los, né? Parece que fala assim: até quando vou ter que aguentar vocês aqui, né? Mas não era isso que o Senhor estava dizendo. Essa palavra suportá-los é de suporte mesmo, de auxiliá-los, de ampará-los, de manter do lado, de ainda mostrar o caminho, sabe? Daquilo de pegar pela mão e falar assim: é por aqui, é dessa forma. O Senhor Jesus estava aqui dizendo: até quando que vou ter que tratar vocês como uma criança que tem que guiar o caminho, tem que falar como é, como agir, o que fazer. Geração incrédula é uma geração que não confia no Senhor, infiel a Ele. E aí o Senhor Jesus fala: tragam-me o menino. Então eles os trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. O que está acontecendo aqui, queridos, é que todas as vezes que nós levamos algo até Jesus, quando ele é exposto à presença de Jesus, isso causa um efeito, causa uma ação. Isso nos faz lembrar de que não é porque aparentemente o Senhor não está agindo, aparentemente, de que algo não está acontecendo de fato. Muitas vezes nós começamos a orar por certas coisas, nós começamos a caminhar na direção que Cristo tem por nós, nos deu, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E parece que há um reboliço, há uma ação, parece que as coisas começam a piorar. Nós levamos o problema até Jesus e aquilo parece que zanga mais, as coisas pioram. Mas eu quero te dizer que é isso mesmo que acontece, porque aquilo que é mal, aquilo que é contrário à nossa existência, aquilo que não é a favor da vontade de Deus, quando está diante de Deus, vai se agitar, como está aqui, vai cair no chão, vai rolar, vai espumar pela boca sim, vai piorar, porque aquilo que precisa ser transformado, precisa primeiro ser evidenciado. Só pode ter um problema só pode ser resolvido se eu ter consciência que aquele problema está lá. Quando a luz do Senhor bate sobre nós, ela evidencia tudo. Por isso que ele fala: não há nada encoberto que não vai vir à luz. E o Senhor resplandece a sua luz.
Quando ele fala, tragam o menino a mim, aquele espírito vê Jesus e ele começa a se manifestar. E aí tem uma pergunta aqui que é a chave da nossa meditação nessa noite, que é o seguinte. O Senhor pergunta ao pai do menino aí no versículo 21. Há quanto tempo ele está assim? O Senhor já podia de imediato falar, né? Espírito, sai dele. É ou não é? E aí a gente até vê, né, uns exemplos aí de igrejas aí que gostam de calar, né, na entrevista com o diabo, né? Mas não é isso que o Senhor está fazendo aqui. Aqui o Senhor está evidenciando o coração do Pai. E aí ele pergunta, há quanto tempo ele está assim? E aí o Pai vai responder, desde a infância, respondeu ele. Gente, nós estávamos aqui meditando a respeito de um tempo, do Senhor Jesus subir uma noite na montanha e descer. Há uma multidão agitada, mas nós estamos falando de um pai que desde a infância está aguardando por aquele momento. Desde a infância do seu filho, aguardando uma intervenção de Deus para libertá-lo. O pai diz, desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Então, aquele pai passava por essa situação, e quem é pai aqui, quem é mãe sabe, quando um filho está em perigo, quando um filho está sofrendo, é pior do que se fosse você mesmo, é ou não é? Isso fere o nosso coração, isso machuca o nosso coração. A gente quer tirar com as nossas próprias mãos, a gente quer se colocar no lugar do filho, da filha. E aqui o pai está falando, olha, desde a infância eu estou vendo esse espírito imundo tentar destruir a vida do meu filho. O meu filho não consegue falar, ele não consegue ter uma vida normal, ele não consegue estar na presença de Deus. Desde a infância eu aguardo uma intervenção. E aí, o que eu quero falar com você nessa noite, a primeira coisa que eu aprendo aqui, querido, é que a gente não pode deixar que o tempo seja o inimigo da nossa fé. Nós não podemos deixar que o tempo enterre a nossa fé, mate a nossa fé. Porque aquele pai está passando por tanto tempo, por essa situação com o seu filho, e na hora que ele tem a expectativa ali, descobrir alguém que tem poder para libertar o meu filho, descobrir alguém que tem poder para intervir de forma sobrenatural e mudar essa situação impossível, ele leva o filho até aquele lugar, tudo está acontecendo como deveria acontecer, eles impõem a mão, oram e nada acontece. E aí o tempo afeta o coração daquele pai. O texto vai continuar aí no versículo 18. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aqui o tempo começa a ferir a fé daquele pai. E ele está agora diante do Cristo, aquele que realmente pode fazer. Ele fala assim, se você pode. E aí é interessante quando nós vamos no original dessa fala, lá no texto original, ele está falando assim, se você tem capacidade de fazer alguma coisa. Por isso, meu irmão, escuta, não deixe o tempo afogar a tua fé. Que o Senhor nos livre de o tempo nos fazer dizer, Senhor, se o Senhor tem capacidade, tem compaixão e faça. E aí o Senhor Jesus vai responder para ele, se podes. O Senhor pega a essência das nossas falas para ele. A gente fala muita coisa para Deus, é ou não é? A gente despeja muita coisa diante de Deus. Mas Deus tem a capacidade de pegar a essência da nossa fala. E o que o Senhor Jesus está perguntando para ele é, se eu tenho capacidade de fazer? Tudo é possível ao que crê. Querido, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que deposita confiança em Deus, para aquele que entende quem Deus é.
para aquele que não deixe que o tempo afogue a sua fé, para aquele que entendeu que o tempo é o tempo do Senhor, que é na hora que o Cristo chega que as coisas acontecem, que é na hora que o Senhor está diante de nós de fato, que é na hora que nós expomos o nosso coração a Deus, que Ele intervém. Tudo é possível àquele que crê. Esse crer aqui é estar convicto de uma verdade, é ser convencido de algo, é estar plenamente convencido que Deus pode fazer. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então a primeira verdade, querido, para nós hoje aqui, entre no tempo de Deus e não deixe que o tempo afogue a sua fé. O tempo é aquele que põe à prova a nossa fé. E aí é a segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto, é que o tempo ele serve para evidenciar o nosso coração. O tempo serve para mostrar a solidez da nossa fé. O tempo serve para expor a nossa real condição diante de Deus. Porque um dia, um período, uma estação da nossa vida, é fácil estar diante do Cristo. Naquele primeiro amor, então, nem se fala. Nos primeiros dias, nós estamos aqui falando mesmo, nada mais, Senhor. Só o Senhor me satisfaz. Não quero mais nada além de Ti. Nós estamos aqui, uma coisa, Senhor, eu quero, é estar na Tua presença. Cristo, eu morro pelo Senhor, eu vou até os confins da terra por Ti. Senhor, eu quero pregar às nações. Eu quero ir para os povos não alcançados. Eu quero ir lá no meio dos islâmicos, dos muçulmanos, pregar, falar do teu amor. A gente não mede. Só que o tempo prova o nosso coração. Vida com Deus não é um tiro de 100 metros, mas é uma maratona. É um caminhar constante. Por isso que lá no domingo passado, nós falamos que a palavra para a igreja nesse tempo é o quê? Perseverança. É continuar. É dizer, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O tempo mostra a real condição do nosso coração. Porque o Senhor Jesus diz aí, né? Tudo é possível àquele que crê, e imediatamente o pai do menino exclamou. Algumas versões vai dizer assim, exclamou com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo aqui é que o tempo, todo aquele trabalhar desde a infância, aquela última espera do Senhor descer do monte, foi trabalhando o coração daquele pai, até ele expor, olha, se o Senhor tem capacidade de fazer, se é o Senhor que tem poder para fazer, aquele pai estava derramando ali a condição do seu coração, estava mostrando para Deus, olha, eu creio, mas eu estou aqui fraco, eu estou infiel, porque ele diz, olha, o pai exclamou, creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Mas como que pode isso? Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. É que aqui é duas palavras diferentes. Uma é dizer, Senhor, eu estou plenamente convencido, que é o eu creio. Estou plenamente convencido dessa verdade. Mas me ajuda na minha infidelidade, na minha falta de fé, na minha incredulidade. O que ele está dizendo, Senhor, eu creio, eu estou convicto que o Senhor pode fazer, mas o tempo tem sucumbido a minha fé. O tempo tem roubado a força da minha convicção. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Sabe o que está acontecendo aqui? É o tempo dando oportunidade para aquele pai, para ele se expor diante de Deus. Queridos, o Senhor vai intervir na nossa história. O Senhor vai mudar os quadros, sim. O Senhor vai vir, vai atender os nossos pedidos. Mas é quando nós, de fato, rasgarmos o nosso coração diante dele, sem máscaras, sem comportamentos programados, sem as palavras certas, mas expondo de
fato qual é a real condição do nosso coração. Porque é de um coração sincero que se agrada o nosso Deus. Por isso que é o tempo que faz isso. Então, ao invés do tempo sucumbir à nossa fé, o tempo tem que ser um instrumento para expor o nosso coração. Imediatamente, aquele pai com lágrimas nos olhos, com o coração quebrantado. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. O texto continua. Versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Um coração quebrantado diante de Deus abre as portas para o milagre de Deus entrar na nossa casa. O milagre de Deus entra na nossa casa. É interessante aqui que o Senhor, ao ver a multidão, aqui não é que o Senhor está vendo a multidão, Ele está falando assim: agora eu vou fazer um milagre para essa multidão ver, para eu me aparecer diante deles. Mas na verdade era ao contrário, porque o Senhor estava vendo que havia uma multidão, aumentando ali de tal forma, mas era uma intervenção com alguém que estava com o coração quebrantado. Era uma intervenção íntima com aquele pai. A multidão ainda estava presa nas expectativas do que Deus pode fazer, enquanto um pai tinha resolvido firmar a sua vida na fé que ele tinha em Deus. Expectativa não move a mão de Deus, mas uma confiança com o coração quebrantado, o Senhor não resiste. O Senhor intervém. Aquele filho ficou como morto no chão, liberto, e o Senhor o tomou pela mão e o colocou de pé. Quero que você se coloque um pouquinho no lugar daquele pai. Desde a infância do seu filho, aquele pai aguardava por aquele momento. Até que o Cristo chega. E ele dá uma ordem. E o que eu peço é que o tempo de Deus chegue na nossa história. Que o tempo de Deus chegue sobre a sua vida. Que chegue o dia do Cristo realmente se apresentar de fato a você. Que chegue o dia da ordem do Cristo for emitida, e quando essa ordem é liberada, nada resiste a ela. As coisas vão agitar, vai chacoalhar, mas é para um levantar regenerado, redentivo, salvo, transformado da palavra de Deus sobre a nossa vida. Por isso, queridos, o tempo tem que evidenciar o nosso coração diante de Deus, porque vai abrir as portas. E a última coisa que eu quero te encorajar nessa noite a respeito do tempo de Deus, o efeito que o tempo tem que fazer no nosso coração. Eu quero te encorajar a gastar o seu tempo com a pessoa certa. Gaste o seu tempo com a pessoa certa. Invista o seu tempo naquilo que realmente pode ser investido. Naquilo que tem a capacidade de te mudar de fato. De intervir de fato. O texto continua aí que quando o Senhor expulsa, o Senhor restaura aquele filho, devolve aquele filho ao pai. E aí eles vão então para casa. E aí no versículo 28 vai dizer assim: olha, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? A pergunta aqui é o seguinte: Senhor, nós estamos fazendo tudo certo, nós cremos no Senhor, mas por que não foi naquele tempo, naquela hora? Por que o Senhor demorou para fazer? Deus, por que nós não discernimos o tempo?
Por que que nós não conseguimos expulsar, reverter esse quadro? Deus, por que que nós estamos orando e não acontece? E aí o Senhor Jesus vai dizer, ele respondeu, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, existe certas coisas, existe certas intervenções que dependem de um coração investido em mim. Depende de um tempo investido na minha presença. Depende de um tempo de comunhão e intimidade comigo. Nós precisamos investir o nosso tempo no local certo, na pessoa certa. Por que que nós não conseguimos fazer certas coisas? Porque nós não estamos gastando tempo discernindo o tempo de Deus. Por isso nós temos que investir o tempo na pessoa certa, em Cristo Jesus. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E em secreto Ele te recompensará. Essa espécie não sai sem jejum e oração. Essa espécie não sai sem consagração. As situações não mudam sem um tempo na presença de Deus. Os quadros não são mudados, revertidos, sem nós buscarmos a voz, a presença, a vontade, os decretos do Senhor, queridos. Por isso que nós entramos nesse propósito. Não é para cumprir um protocolo, não é para convencer a Deus, mas é para nós nos consagrarmos de tal maneira ao ponto do Senhor confiar o seu tempo a nós. Ele dizer, olha, o meu tempo de intervenção é agora, o meu tempo é em tal período, é nessa direção, é essa ação, é essa fala, é esse o discernimento. Enquanto os discípulos que estavam lá no pé do monte, estavam presos aos protocolos, à discussão, à multidão, o Senhor teve o discernimento de dar a oportunidade daquele pai abrir o seu coração. Certas coisas acontecem com o tempo investido no lugar certo. Sabe quando nós não vemos o tempo passar? É quando nós estamos com o Senhor do tempo. Então vai, investe a sua vida em oração, em consagração a Deus. Jejum não é para convencer Deus de nada não, gente. É para nos moldar à vontade de Deus. Jejum é para nos tornar mais sensíveis à voz do Senhor. Jejum é um ato de humilhação diante de Deus. É eu dizer, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu nego a mim mesmo para que o Senhor seja satisfeito. Oração não é para convencer a Deus. Oração é para transformar o nosso coração segundo a vontade de Deus. Oração é mudança de mentalidade. Orar é estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é ser transformado à sua imagem e semelhança. Oração e jejum é intimidade com Deus. Senhor, por que a gente não pôde expulsar? É porque só 3 eram os meus mais íntimos. Só 3 eram tão confiáveis ao ponto de subir ao monte. Aí a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o seguinte: você está contente em ficar nos pés do monte? Tá bom só fazer parte da turma? Porque eu não sei você, mas eu toda vez que eu leio esse texto, né, a parte que nós não lemos, né, a parte da transfiguração, eu falo assim, Senhor, isso aqui não está muito certo. Porque eu não ia ficar contente em ficar lá embaixo. Sabe? Eu não sei você, mas eu ia querer subir o monte com o Senhor. Só que subir esse monte para nós hoje
Gente, é consagrar a nossa vida a Deus. É pagar o preço. É investir na intimidade com o Senhor. É não deixar o tempo roubar isso. Mas é todos os dias ir com o coração aberto diante de Deus. E consagrar a nossa vida a Ele. Querer ouvir dEle, aprender dEle. Nas horas vagas, separar um tempo para estar com Ele. Ao ponto do Senhor, na hora que Ele for fazer algo glorioso, Ele olhar para o seu lado e falar assim: a Andressa, o Douglas, eles são confiáveis. Vem comigo. Sobe o monte comigo. Sabe, quando Ele quiser fazer algo nesse bairro, na nossa geração, Ele vai olhar para alguns de nós aqui e vai dizer: eles são confiáveis porque eles têm prazer de estar na minha presença. Eles são íntimos amigos. Então, qual é o efeito do tempo no teu coração? É um apagar da fé ou é um alimentar do conhecimento de Deus? Investe teu tempo no lugar certo, porque aí as coisas gloriosas vão começar a acontecer. O sobrenatural de Deus vai estar ao nosso alcance. O intervir do Senhor na nossa casa vai chegar. É tempo de investir tempo no Senhor do tempo. Gasta tempo com Deus. Vai, tem uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Uma vida de santidade. Tenha tempo na presença de Deus, querido. Essa noite, depois de muito tempo, eu não tive uma boa noite de sono. E pior que eu tinha convicção que isso ia acontecer. Eu falo isso para a gente encerrar. Vou dar esse testemunho para vocês. Eu sempre brinco, eu até brinco com a minha esposa. Minha esposa fica brava comigo, que às vezes a gente tá conversando na cama, sabe, antes de dormir assim. E aí ela tá contando algo para mim, conversando, tudo. Aí quando vê, ela dá uma pausa na conversa. E para mim, encerrou o assunto. Já era, game over. Virei pro lado, tirei da tomada. Dormi. E aí quando vê, eu até assusto, que aí ela começa a falar de novo. Não acredito que você já estava dormindo. E eu sou assim. Eu encosto no travesseiro, deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então não tem problema de dormir, tudo pode ser o dia mais agitado que eu tiver. E essa noite, e antes, só para contextualizar, que eu sei que eu já estou me alongando, mas antes de eu encontrar com o Senhor, eu tinha péssimas noites de sono. Eu acordava às vezes, que hoje eu sei que é a crise de ansiedade, né, sufocado, com escuro, eu tinha que acender a luz, sair na janela para respirar ar. Eu era tomado assim com desespero e tal. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, essas coisas acabou tudo. Aí eu deito e logo pego no sono. E aí essa noite eu acordei, eram umas 4 horas da manhã por aí, e não consegui dormir. E eu ia dormir, aí eu comecei a tossir, que eu tava com a garganta ruim, e aí para não acordar a minha digníssima, que tem um sono leve, falei, vou ficar no sofá um pouco, né? Dar umas tossidas lá. E aí eu resolvi deitar no sofá, não conseguia dormir, e comecei a ser tomado por uma espécie de uma falta de ar, um desespero. Comecei a ficar ansioso, não tinha lugar para mim. Eu deitava, não estava bom, levantava, não estava bom. Falei, eu acho que eu estou passando mal, vou morrer aqui, né? E eu falo, Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo? Acho que eu tenho que sair com esse carro, que andar um pouco, não sei o que está acontecendo. E aí, falei, vou tomar um banho para ver se melhora. Aí no chuveiro piorou, porque eu estava sufocado dentro do box. E quando veio, eu falei assim, não, eu preciso ocupar a minha cabeça com algo, tá ruim aqui. Eu tô passando mal mesmo, de fato. E aí, eu sentei no sofá, e eu tentei ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia. E aquele desespero vinha de novo. E aí sabe o que eu fiz? Levantei e eu comecei a orar e falar com Deus.
E aí eu comecei a adorar a Deus. E eu comecei a cantar algo para Deus. Nem era uma canção conhecida, assim, que vinha de mim mesmo. E eu comecei a declarar quem Deus era. E eu comecei a dizer que Ele era exaltado. E que Ele estava num trono alto. E que Ele era santo. E que Ele tinha que ser adorado. E que Ele era exaltado, grande, poderoso. Que Ele era o meu Deus. E que o meu prazer estava nele. E eu comecei a olhar lá da minha casa, dá para ver assim, lá os outros predinhos, lá longe, assim as luzes. E eu comecei a adorar a Deus, eu fiquei em pé ali, eu fui adorando o Senhor. E aí aquilo foi passando, aquilo foi cessando. E a paz foi voltando. E aquele desespero foi embora. O ar voltou. E eu pude sentar tranquilo. E eu pude voltar a dormir, sabe? Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes a gente está em horas vagas, a gente está em momentos sozinhos, e a gente busca recurso em tudo que a gente conhece, em tudo que a gente sabe que pode resolver. Mas a gente esquece que o lugar que a gente tem que estar é na presença de Deus. Porque é lá que tudo se transforma. É lá que está a vida em abundância. Sabe? Volta, gasta mais tempo com o Senhor. Se você perder a noite de sono, levanta e vai orar a Deus, vai buscar a presença de Deus, e isso vai transformar a tua vida. Consagra a tua vida ao Senhor, tudo que você faz, e os teus planos vão ser bem-sucedidos. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que eu estou dizendo, queridos, é que vai para o lugar certo, gasta tempo com a pessoa certa, e aquilo que tem afligido o teu coração vai mudar, vai ser transformado em nome de Jesus. Hoje, o efeito do tempo para nós deve ser um efeito de um amadurecer no Senhor, um conhecer o Cristo de fato, e aí tudo vai ser transformado, amém?